Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos entender como funciona a pregação apostolado. Atos Apóstolos 2,42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Então, tem uma doutrina que combate as falsas doutrinas. Que doutrina é essa? Doutrina que vem do magistério. Coluna sustentável da verdade, porque em João 7, 14, 17, Cristo fala assim, os judeus se admiram dessa doutrina. E Cristo fala, essa doutrina é minha, mas do Pai que me enviou. Quiser me seguir, tem que seguir essa doutrina. Que foi confiada ali aos apóstolos 2. Desceu o Espírito Santo aos apóstolos que eles escolheram. Olha só que interessante. Em Tito 8 e 9. Ó. Olha só. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, fielmente apegada à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar, segundo essa doutrina, e rebater o que contradiz. Então, essa doutrina em Atos Apóstolos 2,42, essa doutrina que irá combater aqueles que contradiz a igreja. Olha só. As apóstolos 2, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião comunhão, na fração do pão e na oração. Olha só, essa doutrina que vai combater aqueles que contradizem, como por exemplo, os apóstolos 22,4, Paulo perseguiu de morte essa doutrina. Paulo está perseguindo essa doutrina, os apóstolos 9 ali, a caminho de Damasco, perseguindo a igreja, perseguindo essa doutrina. Que interessante. Santo Estevão, combatendo e pregando essa doutrina. Vinha ali os doutores querendo combater Santo Estevão. Mas essa doutrina tem o verdadeiro Espírito Santo. Ó. Se você for prestar atenção aqui, Atos dos Apóstolos 6, ó, Estevão cheio de graça. Aqui, Atos dos Apóstolos 6 ali, já vemos o envio por a imposição das mãos em parte dos 12. Olha só. As Apóstolos 6,8. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígio entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamados dos libertos dos Cireneses, 2 alexandrinos e 2 que era da Síria e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Olha só. Isso é comparável ao quê? O protestantismo hoje em dia, esses doutores como Lucas Banzoli, como Rafael Pablo, como o doutor Rodrigo Silva, querendo combater a sã doutrina, como esses homens aqui, ó, estava querendo combater Santo Estevão. Santo Estevão está cheio do quê? Do Espírito Santo, ó. Atos Apóstolos 6, 3, ó. Portanto, irmãos, escolhe dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregamos de ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração aos ministérios da palavra. Esse puseram agradou a todos, escolhendo Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, esses libertos, Cilícia da Ásia, levantando ali contra alexandrinos, sirineses, libertos, levantando contra Santo Estevão, não tem o verdadeiro Espírito Santo. Está querendo combater Santo Estevão com mentira, com calúnia. Que Santo Estevão está pregando a palavra, pregando a doutrina que foi transmitida a ele por a imposição das mãos, pelos as colunas, que são os 12 apóstolos. É só. Não podia, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito que inspirava. Então, subornaram alguns indivíduos para que dissesse o que tinha ouvido, preferi palavras de blasfêmia contra Moisés, contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e inventando contra ele, agarraram-no e levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que dizia: este homem não cessa de proferir palavra contra o lugar santo, contra a lei. Nós ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Fechando nele o olhar, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante a de um anjo.
Como diz lá em João, 1 João 2,20, olha só. João. Vós, porém, tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Ó. Santo Estevão. Por isso que Tito 9, vamos combater a heresia, esse Mateus 12, 25, essas distorções, essas divisões, com a sã doutrina. Porque Santo Estevão está cheio do Espírito Santo. Porque Santo Estevão aqui, ó, pregando aqui, cheio do Espírito Santo, a doutrina que foi transmitida a ele, aqueles homens não conseguiam combater, que é a doutrina do magistério, doutrina do alto, João 7, 14 ao 17. Olha só. Por quê, ó? Apresentaram testemunhas que diziam: este homem não cessa de perfeita palavra contra o lugar santo e contra a lei. O protestantismo, ele é, como posso falar, astuto, mentiroso. A Igreja Católica se corrompeu. Pedro não é papa. Vocês são um adorador de imagem. A mesma calúnia que Santo Estevão estava aqui sendo acusada, é hoje que você vê pelas essas seitas, por esse protestantismo. Você pegar aqui em Atos Apóstolos 5, 17, levantando-se então o sumo sacerdote, seu partidário, ó, isso a seita dos saduceus, cheio de inveja, ó. Inveja. Deitaram a mão nos apóstolos e meteram-no na cadeia pública. Mas o anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e conduziram-a para fora. Disse-lhe: ide, apresentai no templo e pregai ao povo a palavra desta vida. Obedeceram essa ordem. Eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Que interessante, pô. A missão dos apóstolos, porque os apóstolos, ele está cheio, João, do 14, 16, João 16, 13, cheio do Espírito Santo. Cheio da doutrina que foi dada a ele, foi dada a magistério. A doutrina, que doutrina, pô? João 7, 17. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguir a minha doutrina de Deus e fala de mim mesmo, ó. Ó, o 16. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, Santo Estevão já está fazendo um debate apologético, defendendo a igreja com a sã doutrina. E refutando. Olha a sabedoria de Santo Estevão, pô. Olha só. Atos Apóstolos 6, 8. Estevão, cheio de graça e de fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Ó. Não é que você vê esse teatro hoje em dia no protestantismo. Não, cara. Operava milagres e prodígios com a palavra, com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira doutrina que foi transmitida a ele pela sucessão apostólica, por imposição das mãos. Olha só. Mas alguns da sinagoga, chamados libertos dos sireneses, dos alexandrinos e dos que era da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Ó. Não podia, porém, resistir à sabedoria. Nossa, cara. Atos 6, 10. Olha só, não podia resistir à sabedoria e ao Espírito que inspirava. Olha só. O protestantismo, ele não consegue combater a igreja. Porque a igreja, Mateus 28, 20, o Espírito Santo é a alma dessa igreja. Em Atos Apóstolos 2, do 1 ao 5, desce o Espírito Santo ali, cara. Olha só. Não podia combater Santo Estevão. Não podia combater a sã doutrina da igreja. Atos Apóstolos 2, 42. Porque em Tito 9, essa doutrina que vai combater o protestantismo.
as divisões, o fundamento de homens, pensamento de homens. Tanto que ele fala aqui, ó, nós ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Por quê? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, que vai ter essa doutrina, que já cumpriu todo o preceito e os mandamentos, que isso cumpriu tudo. Caducou em Cristo os mandamentos de Moisés, a lei, etc. É até a vinda de Cristo, Romanos 10:4. Paulo fala ainda, tudo que ele aprendeu no judaísmo em Filipenses, acho que é Filipenses 3:8, é tudo esterco. Agora é Cristo. Estou preso, atado à cruz de Cristo. Gálatas ali 2. Santo Estevão, cheio do Espírito Santo, não puderam resistir à sabedoria, ao Espírito que inspirava. Olha só uma outra prova convincente que o Espírito Santo está na igreja, ó. Atos dos Apóstolos 5:15, ó. De maneira que trazia os enfermos, não, trazia os doentes para as ruas e punha nos leitos a maca, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse. Algum deles também, da cidade vizinha de Jerusalém, afuria muita gente, trazendo os enfermos e atormentados por um espírito imundo, e todos era curado. Por que você não vê muitos milagres e prodígios hoje em dia na igreja, pô? Porque se apostataram, se acomodaram. Os sacerdotes dessa época não estão seguindo aqui igual os apóstolos seguiram. Se acomodaram, meu querido. Não está refutando, não está combatendo. Tem poucos padres combatendo. Não resistia à sabedoria de Santo Estevão, porque Santo Estevão estava cheio do Espírito Santo, de acordo com Pedro ali. Quando Pedro passasse, a sua sombra curava. Que interessante. É simples, meu irmão. É simples. Gamaliel, ele entende também o projeto de Deus. Ó. Atos Apóstolos 5:34 ao 39. É simples, meu irmão. Santo Estevão aqui já está nos ensinando como vamos combater. Pode ser doutor, pode ser mestre. Santo Estevão aqui está combatendo doutor, mestre ali no templo. Olha só. Pedro aqui, Atos Apóstolos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo e ancião, ouvimos, mas eu não tenho doutorado, eu não tenho mestrado, eu não tenho filosofia, eu não tenho teologia. Meu irmão, a sã doutrina da igreja te ensina a refutar. Olha só, a divina universidade apareceu conhecida pela igreja. Ó. Olha só, Atos Apóstolos, uma prova convincente que os caras eram analfabetos. O que inspirava eles a pregar a palavra? Se os caras eram analfabetos, então os caras não sabiam ler. Os caras não tinham entendimento. Começou a passar entendimento sem compreender o mistério quando desce o Espírito da verdade, em Atos Apóstolos 2. Uma prova convincente que não é eles falando. Olha só. Vendo eles, Atos Apóstolos 4:13, vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admirava-se e reconhecia-nos como companheiro de Jesus. Ó. Pedro cheio do quê? Se Pedro está cheio do Espírito Santo, João também está. O mesmo Espírito, a mesma unidade. Esse Espírito Santo que está sobre a vida de Pedro é o mesmo Espírito Santo que está ali em Atos Apóstolos 6:8-10. A mesma doutrina aqui que Pedro está pregando, que João está pregando, é a doutrina que Santo Estevão está pregando. É a doutrina que foi revelada por Paulo. Gálatas 1:11-12. Que interessante. É simples, meu irmão. A Bíblia vem dessa doutrina, dessa pregação apostólica. Se o Espírito Santo é um, também o Velho Testamento vem desse Espírito Santo. Prefiguração, óleo ungido, no Novo Testamento, desce o Paráclito. Os mestres, os doutores, conhecedores do Velho Testamento estavam ali, querendo calar os apóstolos. Querendo, como eu posso falar, maquiar e perseguir a igreja. Maquiar como assim? Com o evangelho falso, com a doutrina falsa, perseguindo a igreja. Caducou em Cristo. É simples, meu.
Tito 9, para finalizar aqui, para encerrar, é só que interessante, ó. Fielmente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada por quem? Pelo magistério, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater os que contradizem. É só. Essa doutrina é a doutrina do alto que vai combater a heresia desse mundo. Mateus 12, 25, as divisões. 1 Coríntios 3:11, fundamento humanos. Por quê? Efésios 3:10, a verdade é conhecida pela igreja. Que igreja? Efésios 2:20, edificar sobre o fundamento dos apóstolos e profeta tendo por pedra de âncora por Cristo. Santo Estevão. Nossa, cara, esse texto aqui eu fiquei impactada, pô. Atos Apóstolos 6:10. Nossa, cara. Que maravilha, pô. Essa é a doutrina da igreja. Por mais que o cara ponha a Bíblia debaixo do braço, pô. Não é a doutrina do magistério. Ontem estava feio lá em Itaquá, cara. Tanto pregador lá pregando, gritando. Tinha uma mulher lá com o cabelo até nos pés, pô. Não podia, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito. O inspirava. Quem inspirou Pedro? Espírito Santo. Quem inspirou João? Espírito Santo. Quem está inspirando Santo Estevão? O Espírito Santo. Quem inspira Paulo? Inspirou Paulo? Espírito Santo. Quem inspirou Nossa Senhora? Espírito Santo. Quem inspirou João Batista? O Espírito Santo. Que interessante. Salve Maria sobre a sua vida.